Meus amados irmãos, a paz do Senhor, mais um programa da Palavra do Coração. Hoje nós conversaremos com dois jovens, isso, nossa juventude, a nova geração, fazendo presente e tornando a Bíblia aplicável ao coração e levando uma vida transformada, vivendo uma vida sendo transformada pelo poder da palavra. O Neibson não está aqui com a gente, mas no próximo programa ele vai estar, em nome de Jesus. Então, já quero pedir a você que, por favor, compartilhe o link desse programa de hoje e nós conversaremos sobre evangelismo nas escolas e universidades, especificamente escola e universidade, mas também nós sabemos que o evangelismo acontece em todos os lugares, né? Quem está com a gente é o Isaac, meu filho, que está no ensino médio, e o Vitor, meu discípulo, amigo, que em nome de Jesus nós vamos caminhar junto, né, meu amigo? Amém. E se apresentem, por favor. Sou o Isaac, né? Como ele falou, o filho do filho, né? E aí estou no segundo ano do ensino médio, tenho 16 anos e estamos aqui para falar um pouco sobre o evangelho dentro do colégio. Amém. Eu sou o Carlos Victor, discípulo do filho, e eu sirvo no Ministério de Crianças, estou no segundo semestre da faculdade, indo para o terceiro agora, graças a Deus, e eu tenho 22 anos e a gente vai falar um pouco de como é que é o sistema de evangelismo na faculdade. É isso mesmo. Evangelismo nas universidades, evangelismo nas escolas, é bem desafiador, né? A gente está vivendo um período muito difícil quanto à questão da propagação do evangelho dentro de ambientes como esse, mas fica aí com a gente e, Vitor, chama a vinheta aí, Vitor. Vinheta, vem aqui. Voltando aqui da vinheta já conosco, já foi chamada, já fez sua participação aqui no nosso programa. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: escola e universidade é um campo missionário? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, colégio, escola, rua, empresa é um campo missionário porque tem almas, né? Sim. Então, se tem almas para serem resgatadas. Exatamente. Né? E é importante a gente entender isso porque até o nosso pastor já falou muitas vezes do amor que a gente tem que ter, e o importante da gente amar essas pessoas é agir de modo intencional. Sim. E isso é o que vai diferenciar do que você está lá. Né? Legal. Tem que estar lá, você está lá, tem que ter a intenção de fazer aquilo por aquelas pessoas. E assim, vocês nessa rotina de escola, rotina de universidade, como é que vocês têm se preparado para poder compartilhar o evangelho dentro das universidades e escolas? Isaac, começando com você. Sem dúvidas, né? Pela oração. Eu acho que quando nós nos dispomos a orar, sim, a interceder pelo nosso colégio, pelas almas que estão rodeando ali nosso colégio, a gente entende o nosso papel, né? E como Paulo fala, ai de mim se não pregar o evangelho. Então, ai de nós se não pregarmos o evangelho, independente de onde estejamos, né? E como eu, né, no meu caso, no colégio, ai de mim se não pregar o evangelho, não entender isso. E entendendo isso, interceder pelos meus colegas de turma, interceder pelos meus colegas ali do colégio. Então, como me preparar? Entendendo o meu papel de pregar o evangelho, interceder por eles, né? E sem dúvida também me fortalecer, conhecer o Senhor. E conhecendo Ele, poder expressá-lo, né, às pessoas. Legal. E aí, Vitão? É isso mesmo, nem discordo, não, só concordo, é isso mesmo. Então, eu acho que o básico não, o essencial, na verdade, que a gente tem que ter são as disciplinas espirituais, que a gente aprende na EBD, né? A oração, o jejum, a leitura da palavra, o estudo da palavra, a meditação. Tudo isso vai moldando a nossa vida, nossa forma de viver e vai ajudar bastante no papel de evangelizar na faculdade. Até porque, assim, o evangelismo, pelo menos no meu caso, né? Muitas vezes eu evangelizo pessoas sem precisar falar com elas. Elas chegam e me falam, sim, assim: ei, tu é de negócio de igreja, né, e tal. Eu posso ir qualquer dia desse? Falo, com certeza. E aí começa, né? Rapaz, que coincidência, já queria te chamar, né? Quase isso, né? Quase isso.
E assim, dentro da rotina que vocês têm, de escola, de universidade, de aulas, que realmente é um pouco intenso, né? As aulas estão ali cobrando, as respostas que vocês precisam dar, principalmente final de semestre ou de trimestre. Como é que vocês conseguem conciliar essas responsabilidades, demanda e cansaço das escolas e universidades e não se opor ou não se omitirem a propagar o Evangelho e permitir que esse cansaço interfira na sua responsabilidade de propagar o Evangelho? Como é que vocês lidam com isso? Deixa eu começar. Então, eu acho que o mais importante é voltar naquilo que a gente falou, de ter intenção. Do momento que você começa uma amizade na faculdade, você tem que estar pensando, essa alma aqui é um amigo meu, e como amigo meu eu não quero que ele se perca. E é assim que eu levo, né? Não é como se fosse, eu tenho amigos, eu tenho minhas responsabilidades, e aí eu falo, caraca, tem mais uma responsabilidade que é salvar a vida deles. Não. No momento que você está lá, amando aquelas pessoas, você tem que ter isso no seu coração e querer levá-las para Cristo. Então, não é como se fosse chocar, porque ter amigos não é um choque, né? Algo natural. Exato, algo natural. Exatamente. Tem que ser, né? Não é uma coisa que sempre foi assim. Eu nem sempre pensei assim, né? Normalmente eu tinha meus amigos, aí às vezes eu falava, não, acho que agora esse daqui precisa ser sal, né? Digamos assim. A gente leva uma vida muito assim. Mas depois que você entende que, desde o momento que você está lá, sendo instrumento de Deus, sendo dispenseiro do Senhor, isso não se torna mais uma questão de tomar seu tempo. Isso é uma coisa que acontece naturalmente. Você tem que fazer por aquelas pessoas, né? Pelo menos eu penso assim. Legal. Realmente o ser natural ganhar alma realmente é algo muito interessante, né? Mas eu tinha pensado também, né, juntando isso, quanto à prioridade. Poxa, quantas vezes, não sei você, mas quantas vezes desmotivado, indo no colégio cansado, triste com o fardo, vamos dizer assim, o fardo da cruz que a gente carrega todos os dias, ainda se dispor a acordar cedo para ir e espalhar essa cruz para alguém, sabe? Tipo, que ela precisa carregar uma cruz, que alguém morreu na cruz por ela, entendeu? Então, é questão de prioridade. Paulo escrevendo a Timóteo 2,23, ele diz assim: rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Eu sei que quando vocês vão compartilhar o Evangelho, com certeza vai haver divergências de pensamentos, isso é normal, por isso que o Evangelho veio para poder transformar. E essa libertação é pela ação do Espírito Santo. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: como é que vocês conseguem lidar com essas divergências de pensamento ao ponto de não deixar crescer para discussões que não geram frutos, que não trazem nem oportunidade de salvação? Como é que vocês lidam com isso? Eu acredito que de uma forma mais objetiva é pensar, né? Tipo, pensar no que falar e nas consequências do que a sua fala vai trazer, né? Então, entra em um debate, saber o que falar dentro disso e dentro da sua fala quais consequências isso vai trazer. Se você vai conseguir defender o Evangelho, se você não vai envergonhar o Evangelho, porque assim, né? Nós nos envergonharmos, ok, tá legal. Mas nós, como cristãos, envergonharmos o Evangelho, aí não tá ok. Então, sabermos se a nossa fala vai construir o Evangelho nas pessoas. Então a ideia é vocês saber o que falar, saber a hora de falar e saber também a hora de parar uma discussão, se ela não está produzindo fruto, se ela não está avançando, se ela não está trazendo objetivo para o reino, é isso? Pensar antes de tomar atitude, né? Saber dominar a língua, não agir impulsivamente, né? Legal, interessante. É muito importante. É verdade, isso aí eu concordo com o que o Isaac falou. E vou até acrescentar que, assim, muitas vezes quando a gente está na faculdade, querendo ou não, muitas vezes vão surgir questões, mesmo fora do contexto de discussão, as questões vão surgir, que vão ser contrárias à nossa visão, à nossa cosmovisão, né? E a gente tem que estar preparado também para saber dar razão da nossa fé. Não é começar uma discussão, claro, Sim. Mas é saber... E deixando claro que a discussão do que as pessoas às vezes pegam essa afirmação de discussão e acham que é uma briga, né? Uhum. Mas uma discussão é um debate de ideias, né? Sim. Né? Então, olha lá, então. E essa questão do debate de ideias, às vezes, até é importante no contexto de faculdade e tal. Não debate, tipo, discutir, debater e tal, as ideias.
Porque muitas vezes na faculdade a gente vai encontrar gente que só quer sentar e falar, e nessas pessoas, falar da opinião dela, e nada que você fale, por mais inteligente que você seja, vai mostrar para a pessoa que ela está errada. Isso pode ser tanto uma questão científica, dizendo assim, né? Sim. Como se uma pessoa é assim, com uma questão que você está mostrando para ela, isso aqui está errado, ele não quer discutir, ele quer só falar a opinião dele. Sim. E cuspir nessas pessoas aí, você fala, tá certo, mas beleza. E assim, eu ouvi uma frase, eu não lembro quem foi que disse essa frase, mas achei muito interessante. Ele diz que a verdade, ela sempre vai ser verdade. Ela nunca vai se moldar nada para poder torná-la mais verdade ou para torná-la menos verdade. A verdade, ela é verdade e acabou. Principalmente a verdade de Cristo, da palavra de Deus. E essa frase que esse rapaz disse, esse senhor disse, ele disse que você pode espremer a verdade ela até o final. Espremer o máximo que você espremer, você nunca vai arrancar dela além da verdade. Então, acho que vale a pena você ter sempre na sua mente, no seu coração, a convicção da palavra, da verdade, e não tentá-la, diminuí-la ou aumentá-la para poder aplicar ao coração de quem está ouvindo, e nem torná-la mais agradável, menos agradável, porque ela de fato ela é a verdade, né? Então, você saber a hora que você tem que compartilhar, que você precisa aplicar a verdade. E assim, eu não sei se vocês sentem essa necessidade, dificuldade, mas eu sinto quando eu vou compartilhar o evangelho para alguém e as pessoas às vezes contrapõem com discussões, eu falo assim, olha, ok, você apresenta todo o seu pensamento, ok, mas a Bíblia diz... Então desconstrói qualquer outro pensamento humano, né? E qualquer pensamento científico, né? E eu acho legal porque, assim, eu tenho certeza que a criação em si revela quem é o Criador. Sim. Né? E muitas coisas que a gente vê... Exatamente. E a gente vê muitas coisas que as pessoas falam, que elas repetem, né? Digamos assim, há um motivo para aquilo ali ser dito que veio de algum lugar e a gente consegue encontrar a verdade de Deus naquilo, porque o homem não é independente de Deus. Sim. E o mais legal, algumas vezes nas discussões, é você mostrar a verdade que a pessoa quer falar, mas ela não consegue encontrar. Mas nós que conhecemos a verdade, conhecemos a palavra, a gente consegue mostrar. Isso é massa. Muitas vezes já aconteceu numa discussão, numa conversa normal, pessoal, aí falar, cara, isso é massa e tal. Tu tá falando, eu concordo, tá certo. Inclusive, na Bíblia, fala bem assim. Aí e mostra, eu acho isso sensacional. Conhecer, e é importante a gente também, o Isaac falou dos estudos e tal, é importante a gente também conhecer coisas, né? Porque encontrar a verdade de Deus naquilo. Porque a mente renovada que o Senhor Jesus nos dá, nos proporciona isso, né? Procurar essas coisas e trazer, expor as pessoas e mostrar a verdade de Cristo. Né? E nunca esquecer que também há uma batalha espiritual para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, né, Isaac? Com certeza. Puxando isso, não tem como a gente fazer tudo isso se não for guiado pelo Espírito. Não tem como dominar a língua, não tem como falar de uma forma sábia, por mais intelectual que você seja, para expor a Bíblia com autoridade, sem o Espírito Santo, é vão. Então, você pode entrar no maior debate que for, se você não tiver autoridade do Espírito Santo para falar, você vai envergonhar Cristo. Por mais sábio, por mais incrível que você seja, se não for guiado pelo Espírito, não tem efeito no Espírito. Uma coisa que eu não sei pronunciar o nome dele, não está na minha língua ainda, no meu patamar, mas ele diz assim, palavras da mente alcançam a mente, mas palavras que vêm do coração no Espírito atingem o Espírito. Ou seja, se eu falar daquilo que a minha mente sabe, alcança uma mente. Mas nós, que somos guiados pelo Espírito, falamos com o nosso coração cheio do Espírito e alcança também um coração. E com isso, as pessoas conhecem a Cristo e o Evangelho é propagado pelos que são guiados pelo Espírito. Falam daquilo que o coração está cheio do Espírito, para alcançar um coração que ainda está vazio do Espírito. Né? Perfeito. Uma pergunta para vocês, para a gente já caminhar para o nosso encerramento. Vocês têm encontrado grupos de oração ou grupos de culto?
Como é que vocês têm vivido essa questão da propagação aí do Evangelho, tanto na escola quanto na universidade? Eu vou começar. Então, graças a Deus, eu estou fazendo parte agora do Doutor Cristo, né, que é um movimento na nossa faculdade que tem cristãos lá. E esse movimento tem me ajudado bastante a estar lá, a encontrar irmãos de verdade, né, porque muitas vezes o primeiro choque, você não encontra ninguém. Inclusive, quando eu voltei para a faculdade, quando começou as aulas presenciais, não estava tendo porque o pessoal estava voltando, não tinha. Aí fica aquele negócio meio, caraca, velho, tô aqui caminhando sozinho nessa luta. E é muito bom a gente encontrar essas pessoas que estão lá na faculdade, estão nos ajudando, isso é importante. Legal. E aí, Isaac? Você tem um movimento na escola Maranata, né? Movimento Maranata, que veio do coração do Senhor, né? Contar a história toda é longa, mas eu entrei num colégio novo esse ano, e aí já ardia no meu coração de abrir um movimento evangelístico no colégio, né? E aí, quando eu achei que eu fosse estar sozinha, uma jovem que da nossa igreja também estava lá na minha sala, e eu fiquei muito feliz porque soma forças e a gente não fica com essa sensação de sozinho, né? Mas como o meu coração ardia muito, eu achei que eu, Isaac, sozinho, fosse conseguir fazer tudo. Até que depois de algumas semanas o Senhor me repreendeu e me deu um sonho. E nesse sonho, eu estava na sala de aula e eu me levantava na sala de aula e começava a pregar o Evangelho. E eu falava Jesus Cristo, morreu na cruz e tal, e começava a pregar o Evangelho. E pregando, de repente levantou uma pessoa na minha sala e ela me interrompeu e continuou o que eu estava pregando. E eu falei assim, oxi, pera aí, eu quero falar. Vamos dizer, eu estou no meu lugar de fala, né? Eu quero falar. E aí o professor no sonho estava na sala e me mandou sentar. E eu fiquei muito indignado, porque eu queria falar, eu queria pregar. E aí ela continuou falando e pregava, e aí ela se sentou e eu queria me levantar de novo e eu começava a falar e as pessoas não me ouviam. E aí levantou outra pessoa e ela continuou aquilo que a outra estava falando, né? Então foram complementando toda a pregação, né? A mensagem era uma só? E era uma só. E aí a última e quarta pessoa se levantou e concluiu tudo que eu estava querendo falar. E aí eu acordei, falei, Senhor, se esse sonho tiver vindo de Ti, me prove hoje. Cheguei no colégio, aí uma das pessoas chegou, no sonho eu não sabia quem era, só sabia que eram 3 pessoas. Quando cheguei na sala, uma delas chegou para mim e falou assim, Isaac, vamos montar um movimento aqui na escola? Aí eu, bora. Pronto, eu inclusive estava conversando com a outra ali, vamos lá. Aí chegamos ali nós 3, e ela falou assim, vamos conversar com o coordenador? Eu, vamos. Aí de repente ela se levantou e me deu as costas e foi. Aí ela chegou na porta, ela olha pra mim e fala, e aí, tu não vai não? E aí eu fiquei em choque, porque de fato o Senhor provou que Ele estava falando, né? Que por mais que eu estava com a boa vontade de pregar o Evangelho, eu não estava só. E eu não precisava fazer isso só. Sim. E aí Deus levantou, realmente, 3 pessoas para estarem comigo. Que legal. E hoje a gente tem um movimento Maranata no nosso colégio, que é incrível. O Senhor tem aberto as portas de uma forma extraordinária. Quantas almas temos ganhado para Cristo? Porque o Senhor, Ele é fiel e quando o Senhor está realmente no negócio, né, milagres acontecem. E nós temos visto isso todas as semanas. Milagres, assim, que se for contar, ninguém acredita quase. Porque é surreal. É milagre. É milagre. É milagre. E o Senhor cuida, né? Voltando do começo, quando a gente entende o nosso papel de nós, se não pregarmos o Evangelho, e deixamos que o Senhor faça, o Senhor faz. E Ele honra. Ele nos honra, mesmo sendo infiéis e pecadores, Ele nos honra. E que honra para nós sermos usados por um Deus tão infinito, tão grande, tão imenso. Perfeito. Então, ai de nós, ai de mim, ai do Vitor, ai do Yukis, ai do meu pai,
Ai de todos nós, como igreja, se não pregarmos o Evangelho na escola, na faculdade, nas empresas, na rua. Ai de nós. Quando nós nos levantarmos com essa mentalidade de ai de nós se não pregarmos o Evangelho, o Senhor vai fazer milagres. E eu tenho visto isso na minha escola. Perfeito, perfeito. Encerramos mais um programa da Palavra do Coração. Tão bom estar com vocês aqui, líderes de jovens, vendo assim, a nova geração. O Isaac, né, tá saindo já do Influência, caminhando para o Voz, o Vitor no Voz, e vendo vocês, não só vocês, mas vendo muitos jovens, muitos adolescentes em várias escolas diferentes, em várias universidades diferentes, participando de movimento de evangelismo, anunciando o Evangelho de Deus, pessoas sendo salvas dentro das universidades e escolas. De fato, esse é o avivamento, aquele que é transformado pelo poder da Palavra de Deus, prega a Palavra de Deus e pessoas são salvas para a honra e glória do Senhor. Rapidamente, as considerações finais de vocês. É o primeiro que eu falo. É isso, não tem muito o que falar, né? Mas eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Realmente é uma honra, dentro de casa, poder fazer isso, né? E que eu e você nunca nos esqueçamos, né? Que ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Então, vamos nos levantar e pregar o Evangelho onde existirmos. É verdade, também agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui. E agradeço a Deus por ter me colocado onde Ele me colocou, né? E eu peço para Ele constantemente que eu tenha sempre isso na minha mente, e você peça também de ter intencionalidade naquilo que você faz, que a palavra do Senhor, que está no seu coração, não fique só no seu coração, mas vá para a sua boca e você fale, e pessoas sejam alcançadas. Perfeito. Pregue a tempo e a fora de tempo. Se você ainda não conhece, nós temos na Juventude grupos de pré-universitários e universitários do terceiro ano do ensino médio, primeiro e segundo ano de universidade, onde se encontram quinzenalmente e eles conversam e aplicam a palavra sobre suas rotinas cotidianas das universidades, das escolas. Então, se você não participa, gostaria de participar, manda uma mensagem no YouTube aqui pra gente ou entra lá no nosso Instagram, @juvilivre, manda uma mensagem pra gente também, ou então manda para a nossa igreja e nós entraremos em contato com você e teremos você aqui com a gente. Nós já vamos iniciar um novo ciclo agora, nesse segundo semestre de 2022, que é sobre o coração. Então, fica com a gente, em nome de Jesus. Beijão, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.